Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou o Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Esse canal conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com 2 séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Estamos no episódio 8 da série Cara a Tapa, Liderança na Prática. Tratamos no episódio anterior o fim dos clones do gestor, parece até uma chamada aí do Star Wars, né? Mas é a relação justamente da diversidade à empatia, ou seja, o gestor e sua necessidade de aprender a lidar com diferentes públicos e colaboradores numa perspectiva que não é a mesma da sua própria educação, do seu próprio gosto, dos seus próprios valores pessoais. Como trabalhar com pessoas com perspectivas de vida muito diferentes, alinhando a objetivos organizacionais comuns. O tema de hoje, então, justamente dentro desse desenvolvimento da confiança com a equipe, é o dilema da delegação, que está relacionado ao desenvolvimento da autonomia da equipe, mas antes de mais nada, há uma questão íntima do gestor e um posicionamento íntimo do gestor em relação ao tema da delegação. Aqui, do ponto de vista prático, né, a gente já sabe disso, o processo da delegação ele tem a intenção de liberar o tempo do gestor, aquilo que já falamos 2 episódios atrás, só a sua equipe é que pode lhe dar tempo para alguma coisa, ao mesmo tempo em que você, então, aumenta o empowerment, né, ligado às teorias da motivação, aí o empoderamento da equipe. A questão fundamental da delegação começa justamente quando esse gestor passa a ter uma predisposição pessoal para atribuir a uma outra pessoa a execução de determinadas atividades que são dela, na verdade. Isso é muito curioso da gente pensar, né? Porque você pensa na delegação e o oposto da delegação, então, seria a centralização. O centralizador, por excelência, é um cara que não faz o próprio trabalho, ele faz o trabalho dos outros. Todo gestor centralizador, ele tem tendências a ser um operário graduado. Em vez de fazer o trabalho que seria da atividade dele, ele faz um trabalho que é de alguém da equipe. E ele faz porque ele acha que ele vai fazer melhor, porque ele vai fazer mais rápido, porque os outros não vão fazer tão bem quanto ele, porque ele não quer que ocorram erros, porque ele quer estar no controle de tudo, pelo menos ele quer ter a falsa sensação, né, ou a ilusão de que ele está no controle de tudo, não está. Mas ele então centraliza com essas perspectivas e com esse exercício de imaginação falseada por uma lógica infantil. Então, essa condição, quando a gente costuma dizer assim, olha, se o que você faz, alguém da sua equipe deveria estar fazendo, ou seja, se não é essencial que seja você a pessoa estar fazendo, você está centralizando. Se você está centralizando, você está fazendo o trabalho de alguém que deveria fazer e que provavelmente poderia fazê-lo tão bem quanto ou eventualmente até melhor que você. Mas que você não quer sequer dar oportunidade para o cara tentar. Não quer dar o espaço para ele aprender ou se desenvolver. E isso faz com que, em vez de fazer as atividades típicas da gestão, de coordenação, de conexão com outras áreas, de busca de novos negócios, ou uma visão mais expandida sobre a atuação e a conexão com outras etapas do processo produtivo, enfim, do que quer que faça parte do seu entorno. Isso seria um aspecto fundamental para ter a sua atenção como gestor. O gestor, ele não é um executor, o gestor é um conector. Quem executa é a equipe. Se você não tem equipe, você não é gestor, porque gestor pressupõe equipe. Então, se você é gestor de uma equipe, você tem que se ligar fundamentalmente
nas atividades e no conceito desta área ou desta atividade em relação ao outra área interna da empresa, se você é um middle manager, é um gerente intermediário, ou se você é o gestor principal dessa organização, das conexões da sua organização com outras organizações, com o mercado, com a sociedade, ou seja, com diferentes públicos de interação da sua empresa. Se você não tem tempo para isso, se você apaga muito incêndio, se você corre o dia inteiro atrás de processos de negócio, você está enxergando pequeno as possibilidades e potencialidades da sua atividade. Expanda mais aí a sua visão sobre perspectivas. É claro, é natural que a gente se sinta bem fazendo aquilo que sabe fazer. O cérebro, por exemplo, é o primeiro que aplaude isso de pé. Por quê? Porque o cérebro gosta de rotina. E não interessa o quão incendiário seja a sua rotina, você se acostuma com isso depois de um determinado tempo. E é isso que o cérebro gosta. Por quê? Porque isso faz com que você não pense, você reaja fundamentalmente. Quando você tem que parar e pensar, planos, estratégias, perspectivas, conexões, isso dá trabalho e o cérebro prefere abdicar dessas atividades, te colocando numa rotina que te leva a baixo aprendizado. Então, se você é um cara ou uma pessoa centralizadora, naturalmente você aprende devagar. Por quê? Porque você deve estar provavelmente numa rotina que, repito, pode ser alucinante do ponto de vista de movimentação, mas que não reflete em novo desenvolvimento, novo aprendizado, se não houver pensamento, reflexão, desafio. Então, se a sua atividade não exige de você muita reflexão, muito aprendizado, estudo, pesquisa, desenvolvimento, você está repetindo coisas. E provavelmente coisas que a sua equipe é quem deveria estar fazendo. A gente sabe que delegar não é abdicar. Entretanto, muita gente se agarra nessa bobagem para ficar fazendo trabalhos operacionais em vez de fazer o seu trabalho mais estratégico. Não interessa em que nível seja a sua liderança deve ser estratégica para a organização de alguma forma. E isso é fundamental que a gente considere na hora de pensar do ponto de vista íntimo, pessoal, no processo da delegação. Delegação também, já se sabe, não é delargar, não é você deixar a equipe andar apenas por si só, sem fazer um follow, um acompanhamento, um checkpoint da execução das atividades da área. E isso você faz através de indicadores, gestão de indicadores. Uma outra postura equivocada do gestor em relação ao tema da delegação é que muitas vezes ele pede para a equipe e vai buscar os dados da equipe para conversar. Vamos supor que ele queira conversar com o desempenho de um determinado funcionário e ele vai e ele faz o levantamento das atividades desse funcionário, como é que estão. Isso tem que ser ao contrário. O funcionário é o contratado, é ele que tem que prestar contas do que está fazendo e não você cobrar ele do que ele está fazendo. Essa é uma postura paternalista e que precisa ser revista. É o funcionário, que é o contratado, que está recebendo para isso, que precisa prestar contas do seu trabalho. E aí sim você dá as orientações. Então essa postura sempre do gestor ficar cuidando e controlando as pessoas, isso é uma postura paternalista, mas que é pautada fundamentalmente na própria insegurança do gestor. E isso faz com que ele muitas vezes então se perca no processo da delegação em relação às atividades sobre as quais ele responde. Tem algumas reflexões que podem ajudar você nesse sentido. Por exemplo, qual a importância ou o grau de complexidade da decisão, por exemplo, na tomada de decisão ou da atividade. Esse é um primeiro aspecto. Alguém da sua equipe pode fazer ou só você que pode fazer devido à complexidade dessa tarefa? Se não tem ninguém, é você mesmo. Se tem alguém que já teria condições de assumir essa complexidade, é bom você começar a pensar num processo de descentralização.
desenvolvimento de competências. Se as pessoas não têm competência e não estão motivadas para isso, você tem um outro problema na mão, que não é um problema de centralização ou de delegação, é de falta de um plano de desenvolvimento da equipe. Eventualmente, há decisões que precisam ser muito rápidas e essas decisões rápidas caem no seu colo. Entretanto, sempre que você tiver tempo, é interessante que você possa envolver a sua equipe nessa tomada de decisão. Isso facilita o desenvolvimento e a maturação e também até o engajamento dessa equipe em relação aos objetivos definidos. Ok? E é preciso checar, então, se a equipe também tem um bom entendimento dos objetivos, políticas, normas, práticas da organização, se está bem definido, se está bem divulgado, se a sua equipe é ciente disso. Tendo esses parâmetros, você já consegue fazer um bom processo de delegação, né? Na tomada de decisão, existem aí 5 níveis de delegação que a gente chama, né? Ou você toma a decisão sozinho, quando necessário, isso pode acontecer. É um nível 1, você pode pedir informações aos membros da sua equipe e tomar a decisão sozinho, você busca apenas informações para referenciar algumas reflexões, e os membros podem ou não ser informados sobre essa situação. Você pode compartilhar uma situação específica individualmente com cada membro da equipe e depois pedir aí informações e avaliação, e esses membros se reúnem então para trazer essas informações e você, como gestor, toma a decisão sozinho. Você e os membros se juntam todos no mesmo ambiente para discutir uma situação até que você tenha clareza e anuncie então a sua decisão. E por fim, um 5º nível, você e os membros do grupo se reúnem para discutir a situação, o grupo toma a decisão e você passa a ser o representante organizacional dessa decisão. Aqui já estamos falando do nível de confiança e maturidade mais estabelecido entre o gestor e a sua equipe. Entretanto, nesse aspecto, sempre o primeiro passo tem que ser seu. Sempre a primeira atividade em busca de um processo de descentralização tem que ser seu. Há gestores que estão tão acostumados que eles gostam e não conseguem caminhar se não for um processo totalmente centralizado. Isso é pautado em profunda insegurança e não torna o trabalho melhor. Pelo contrário, se essa empresa crescer, esse gestor vai ficar enforcado pela falta de tempo. E aí que é o problema. Então, você precisa de avaliar qual é a maturidade da sua equipe. Se o cara entrou agora, velho, ele não sabe o que fazer, você tem que ensinar a tarefa para ele. Passo 1, passo 2, passo 3. Não adianta querer dar muita filosofia sobre por que está fazendo isso, porque às vezes o cara não vai ter cabeça para isso. Ele está preocupado com o passo 1, 2, 3. Se o cara já tem uma maturidade média em relação à tarefa, aí você pode aí sim contextualizar melhor as suas decisões, o porquê faz ou porquê deixa de fazer certas coisas. Quando esse domínio da tarefa se torna mais consistente, você precisa fortalecer a capacidade do indivíduo de tomar decisões. E aí a regra de ouro é, quando ele te traz um problema, nunca responda ou dê a solução. Peça para que ele apresente 2 ou 3 soluções possíveis para aquela situação. E ajude a ele a pensar sobre os possíveis efeitos colaterais, quando essas soluções não se apresentam muito factíveis. Do ponto de vista dos custos, do ponto de vista da complexidade, do ponto de vista da execução, do ponto de vista do tempo. Aí você vê qual é a situação. Mas pondera com ele sobre os efeitos colaterais. A parte que então resolve o problema, muito bem, jóia, vamos juntos. E, num segundo momento, os efeitos colaterais possíveis e se há contorno desses efeitos colaterais. E deixa o cara pegar confiança nas próprias ideias e na implementação dessas ideias. E aí sim, quando ele passa a esse ponto, você tem uma pessoa na mão que é possível uma delegação mais ostensiva. E nesse caso, você tem que começar a colocar esse cara para ajudar a desenvolver outras pessoas da equipe num primeiro momento e num segundo momento criar condições para que cada vez mais esse cara aumente o seu nível de visão e responsabilidade sobre as atividades da área. Para quê? Para você ter espaço para pensar fora da área. Ok? Você é a pessoa que tem que pensar fora da caixa.
E aqui eu termino, então, esse episódio com uma frase do John Chambers, o presidente emérito da Cisco. A moeda corrente dos líderes atualmente tem 3 variáveis: relações, confiança e histórico. Baseie-se nisso para desenvolver a autonomia e a liberdade da sua equipe de funcionar num plano consistente de delegação, considerando aí então a maturidade da equipe de cada um, né? E desta forma podendo conduzir melhor as atividades do grupo para que você possa pensar fora da área, fora da empresa, dependendo do seu nível hierárquico. Gestor, ele coordena e dá as condições para a equipe funcionar. Essa é uma etapa do seu trabalho. A outra, você tem que olhar para fora, para outra, sua conexão com outras áreas, com outras etapas do processo, ou, se você é um top manager, com as relações da sua empresa com o mercado. Ok? Muito bem, vamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso podcast, série Reflexões, porque tratamos desses temas aqui no canal Software Mental, porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Estamos aqui sempre abertos às suas sugestões, ponderações. Visite o nosso site www.softwaremental.com.br. Um abraço, tchau!